Estou de volta aqui com o CBN Vitória para atualizar para vocês, o que muda após o leilão da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, que ocorreu nesta quinta-feira, marcou o final de um processo de repactuação de contrato da BR-101 aqui no Espírito Santo. A única interessada, a Ecovia 101, ela vai permanecer à frente das obras de duplicação da via, agora sobre regras de um novo acordo que foi elaborado em conjunto com o governo federal e depois chancelado também pelo Tribunal de Contas da União. O meu convidado de agora é o Roberto Amorim Júnior. Ele é diretor superintendente da Ecovia 101, já está inclusive aqui conosco. Bom dia, Roberto. Bom dia, Fernando. É um prazer estar falando com vocês. Eu é que agradeço. O que muda a partir de agora, Roberto? Assim, a gente tem... É uma divisão aí de águas do que foi a concessão até agora e o que vem pela frente? Sem dúvida, né? Sem dúvida a gente tem agora um contrato moderno, um contrato dos mais modernos do país. Então a gente tem o que nós chamamos de quinta etapa dentro da Agência Nacional de Transporte Terrestres, que traz diversos mecanismos de controle e de parâmetros, né? Os mais modernos que a gente tem hoje no país. E é importante falar também que essa otimização contratual ela foi repartida, vamos dizer assim, em dois momentos. Os primeiros 3 anos e o restante da concessão. Por que isso? Porque esses 3 primeiros anos são os anos que a gente tem os investimentos acelerados por não ter nenhum tipo de desafio adicional, porque nós já temos o licenciamento ambiental e já temos projetos executivos das obras. Então, são obras que a gente começa de imediato, inclusive um dos trechos 2 já estão em andamento e a gente começa um terceiro trecho, da ordem de serviço para a terceira frente de obra hoje ainda. Estamos falando ali do trevo de acesso a Alfredo Chaves, sentido Iconha, exatamente. E para o trecho norte, quais são as mudanças? Para o trecho norte, a gente inicia as obras, agora a gente está fazendo o trecho ali da saída do Mestre Álvaro até a Praça de Pedágio, hoje são 5 quilômetros que está em execução. Já é obra desse contrato que a gente antecipou, do contrato otimizado, e a gente está na contratação da fase seguinte até João Neiva. Então a expectativa é que esse ano ainda a gente consiga fazer essa contratação, definir a empresa, para no primeiro trimestre do ano que vem a gente já inicie sentido João Neiva ali, e estamos dando continuidade também no licenciamento ambiental de João Neiva até Linhares ali, que seria a continuidade após João Neiva, da BR-259. E onde não há licenciamento é o quê? São as faixas adicionais? Não, o licenciamento hoje nós temos a LP, a licença prévia que nós chamamos até Linhares, e a licença de instalação, que aí nos permite fazer a obra especificamente até João Neiva. Então nós temos nesse primeiro momento essas obras até João Neiva, já estamos trabalhando na obtenção da LI até Linhares, e acima de Linhares, como nós temos ainda que ultrapassar esse desafio com o ICMBio, com o IBAMA, da reserva de Soretama, a gente achar um equilíbrio ali entre desenvolvimento e a preservação ambiental, a gente trabalha com terceiras faixas ou faixas adicionais, que a gente consegue fazer essas obras dentro da nossa licença de operação. Então não precisaria de um licenciamento ambiental específico para isso. Nosso licenciamento atual já nos possibilita fazer essas faixas adicionais. Pelos próximos 3 anos, o que os motoristas vão encontrar de obras em pista? Nos próximos 3 anos está prevista a duplicação do trevo de João Neiva, ali do acesso da BR-259, até o trevo de Safra, ali no acesso à Cachoeira do Itapemirim. Então nós temos, falando aí da assinatura do aditivo, que a nossa expectativa é que ocorra agora em agosto de 25, então até agosto de 28, do trevo de acesso à Cachoeira até o trevo de João Neiva vai estar duplicada toda a rodovia. E para os próximos anos, essa nova concessão é de 25 ou 30? Na verdade foram acrescidos 10 anos ao prazo restante da concessão. Então nós temos aí, a partir da assinatura do aditivo, 24 anos para frente, podendo ser acrescentado mais 5 anos quando for incorporado o contorno de Linhares, porque de imediato já está considerado o contorno de Ibiraçu e o contorno de Fundão. O contorno de Linhares, como ainda não tem o licenciamento ambiental e o projeto executivo ainda está em desenvolvimento,
ele não foi incorporado na tarifa de pedágio, exatamente por essas incertezas, mas ele já é uma obrigação fazer o contorno de Linhares também nessa modernização contratual. Uhum. Roberto, até para os ouvintes entenderem, né? Havia uma expectativa de que outras empresas participassem da B3, né? E o que não aconteceu, né? Uhum. E vocês estavam num momento em que vocês tinham desistido do contrato e depois tinham ingressado com um pedido de repactuação, ou seja, que ele pudesse passar por uma nova modelagem. O que era ruim que melhorou para vocês? O que mudou é que nesses 12 anos que nós tivemos, né, até com a experiência que nós adquirimos, foi incorporado nessa modernização exatamente, principalmente o time das obras, né? Então, por exemplo, nós não conseguimos fazer Serra João Neiva duplicação porque o licenciamento ia até a divisa com a Bahia, então a gente ficava impossibilitado de trabalhar pequenas partes, sendo que o todo estava bloqueado por conta do normativo, vamos dizer assim, do licenciamento ambiental. A principal mudança que a gente enxerga é exatamente esse entendimento que eu posso fazer partes de duplicação ou de ampliação da capacidade, onde eu não trago nenhum comprometimento na preservação ambiental, e isso está sendo construído. Então a gente tem conversado, inclusive, com a área acadêmica, tem se aproximado bastante pedindo esse auxílio, para a gente achar uma solução viável e das mais modernas possível ali na região de Soretama. Então, se eu tiver que enumerar um item, o mais importante, sem dúvida, a gente entende que é esse, a gente não ter esse empecilho de prosseguir com as obras, e aí a gente vai discutindo parte a parte. Então, esses 3 primeiros anos que eu consigo dedicar toda a minha atenção nessas obras, obviamente vai ser o tempo que eu continuo trabalhando no licença ambiental nesses trechos que ainda não tenho. Então, a gente tem 3 anos para construir o licenciamento do contorno de Linhares, a gente tem mais 3 anos para construir o licenciamento de João Neiva até Linhares. Então, a gente entende que essa adequação do time das obras é adequado e ele é execuível, vamos dizer assim, né? Isso que a gente não tinha no contrato anterior, essa dificuldade. Sim, mas diante de um trecho de quase 500 quilômetros, né? Aquele trecho de Soretama parava vocês? Sim, sim. O licenciamento ambiental ele foi partido, vamos dizer assim, em 2 partes. Ao norte de Vitória e ao sul de Vitória. O sul de Vitória nós conseguimos dar uma velocidade maior para as obras porque ele foi todo licenciado. Como nós tínhamos o licenciamento do norte, um único trecho, né, de Vitória até a divisa com a Bahia, ou melhor, até o trevo de acesso a Mucuri, já dentro da Bahia, né, era entendido pelo IBAMA, o próprio ICMBio, como um licenciamento único, e a gente não conseguia fazer esse particionamento. Isso foi construído, inclusive, com muito auxílio da bancada capixaba, com muito auxílio, a gente conseguiu mostrar esse entendimento e mostrar que não tinha efetivamente nenhum tipo de impacto a gente fazer obras, por exemplo, até João Neiva, eu não impacto diretamente a reserva de Soretama. Então isso foi construído ao longo desse tempo e a gente está nessa mesma construção agora para o trecho agora entre João Neiva até Linhares. Então hoje a gente tem uma licença única ambiental para o norte de Vitória até o trevo de Mucuri, porém quando eu vou trabalhar a LI, eu tenho uma LP única, melhor dizendo, né, a licença prévia única, e a LI, que é a licença de instalação, eu vou trabalhando por partes e mostrando ali, fazendo os estudos necessários de preservação ambiental, mostrando que a gente tem condição de duplicar sem agredir, vamos dizer assim, a reserva de Soretama. Entendido. Qual a tua expectativa em relação a preço de pedágio para todos esses investimentos que vocês devem retomar agora? Já foi estabelecido nessa negociação, inclusive, novas regras para tarifa, né? Uma coisa também que sempre foi um anseio da sociedade é que não pague uma tarifa de pedágio num trecho que não esteja duplicado. Então, por exemplo, o norte, que as obras não andaram na velocidade tão rápida quanto o sul, a sociedade ali, o pessoal que mora nos municípios do norte, financiava as obras do sul. Então, isso dá uma sensação de injustiça. Esse contrato traz exatamente essa visão de tarifa diferenciada. Então, nas praças de pedágio, onde tiver a duplicação, vai ser uma tarifa de pista duplicada. Praças de pedágio que estão em trecho de pista simples, vai ser uma tarifa menor, adequada à pista simples. Então, o contrato, ele traz gatilhos toda vez que eu entregar a obra. Então, eu não
os reajustes de pedágio vão acontecer repondo a inflação, né, que é o normal do dinheiro no tempo, vamos dizer assim, mas com gatilhos de entrega de obras. Então, o contrato já estabelece que cada entrega de obras eu tenho 30% de reajuste da tarifa no trecho que está duplicado, que eu estou entregando obra duplicada. Uhum. E para que vocês consigam realizar também essas obras, vocês precisam de arrecadar o pedágio para poder colocar o dinheiro, né, na obra. Exatamente. Então, via de regra, o projeto é financiado pelo próprio pedágio, e nos primeiros anos, que a gente tem um nível de investimento muito alto, então, por exemplo, nesses 3 anos que nós comentamos, nós vamos investir cerca de 2 bilhões nessas obras. Então, esse dinheiro, o recurso, né, para essas obras vem através da arrecadação do pedágio, obviamente, mas ele vem também do aporte dos acionistas e capital de terceiros, né? Pode ser banco privado, através do BNDES, enfim. Então, essa estrutura de capital está sendo montada. E dos anos que vocês já estavam, né, com a concessão? Isso, mas não começa do zero, como se fosse uma empresa nova chegando aqui. Exatamente, não começa. Mas, historicamente, Fernanda, hoje os acionistas colocam dinheiro na concessão para poder mantê-la. Por isso, inclusive, como você bem comentou, em 2022, a opção até por devolver a concessão, né? Então, quando a gente olha os nossos balanços, só para se ter uma ideia, inclusive a gente faz publicações, né? Nossos balanços eles são publicados anualmente. A gente o grupo é uma empresa listada em bolsa. Nós tínhamos a previsão no contrato de concessão de fazer um aporte de capital de 150 milhões. Hoje nós já temos mais de 1,5 bilhão aportado pelos acionistas para poder manter a concessão. Por isso a opção lá em 2022 de fazer a devolução da concessão ao poder concedente. E aí desse momento, vamos dizer assim, que aí, como eu disse, com várias entidades, inclusive ajudando, a gente conseguiu, junto com o Ministério dos Transportes, o próprio Tribunal de Contas da União, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, construir essa solução que a gente entende que é a melhor possível, né? Que a gente não paralisa investimento, apesar dos investimentos estarem num ritmo não tão acelerado, em nenhum momento a gente deixou de realizá-los, né? Além disso, a tarifa antiga, ela também ela honra, vamos dizer assim, todo o serviço operacional, guincho, ambulância, as bases operacionais. Então a gente tem todo um serviço, a manutenção do pavimento, né? É nítido quando a gente anda no trecho sob concessão da Ecovia 101 e a gente sai do trecho, seja para o norte ali, principalmente no trecho que não tem a concessão, enfim, é nítido a gente perceber o pavimento. Às vezes acaba não destacando, né, por não ser uma obra de ampliação, mas são investimentos pesados e da ordem de grandeza tanto quanto uma ampliação de capacidade para manutenção de sinalização, pavimento, na qualidade adequada. Uhum. Bom, entre as prioridades que vocês anunciaram, né, eu já vinha falando aqui ao longo do programa, 172,8 quilômetros de duplicação, incluindo o trecho norte, 41 quilômetros de faixas adicionais entre Linhares e Bahia, 33 quilômetros de vias marginais, contornos urbanos de Ibiraçu e Fundão. Pode detalhar um pouquinho mais? É uma das perguntas aqui dos meus ouvintes. Sim, claro. Ibiraçu, hoje nós temos um contorno previsto de 3,2 quilômetros. Previsão que a gente execute ele praticamente inteiro nos 3 primeiros anos. Fundão é um contorno de aproximadamente 11,4 quilômetros e a previsão também é que a gente termine ele nos 3 primeiros anos ou entrando um pouquinho ali no 4º, mas nós estamos trabalhando para que nesses 3 primeiros anos a gente entregue esses 2 contornos. Inclusive a gente já tem um projeto funcional, ainda não é um projeto final, executivo, mas inclusive nós já fizemos reunião tanto com a Prefeitura de Ibiraçu quanto de Fundão, apresentando essa primeira versão do projeto para que as prefeituras e a área técnica, né, das prefeituras nos auxilie ali, até numa certa validação, se tem alguma oportunidade de melhoria do projeto. Então, inclusive, a gente tem tido bastante esse cuidado de trazer essa informação e essa discussão com a sociedade antes de início da obra, né, para que a gente comece e não precise paralisar no meio por discussões, talvez, de revisão de projeto. Então, a gente está tendo esse cuidado, até através de lições aprendidas, né, desses 12 anos, para que a gente comece as obras e não pare mais. Tem 14 novos trevos de desnível, 39 retornos em nível, 40 passarelas para pedestre, 75 novos pontos de ônibus e 2 pontos de parada de descanso. Perfeito.
Exatamente, são os principais investimentos. E vale comentar, viu, Fernanda, que para o norte, mesmo no trecho acima de Linhares, onde nós não, num primeiro momento, nós não faremos a duplicação. E por que eu falo num primeiro momento não faremos a duplicação? Porque até o final do terceiro ano, é previsto no contrato que nós vamos apresentar um estudo de gatilhos, de nível de serviço. Então, para o norte de Linhares, tirando os 25 quilômetros ali da reserva de Soretama, mais a área de amortecimento, está previsto nesse estudo o acompanhamento de nível de serviço, que ele fala o seguinte: quando você chega no nível de serviço de C para D, o que quer dizer isso, né? São normas internacionais que você mede. O nível A é aquele nível que você anda na rodovia praticamente sozinho. O nível F é aquele nível que você já está quase parando, basicamente congestionado o tempo todo. O nível C para D é um nível intermediário, onde você anda bem na rodovia, mas, por exemplo, trechos urbanos você começa a parar muito. Então, nesses pontos, a gente, quando chega nesse ponto de C para D, no HCM, que nós chamamos, né, que é a norma que estabelece esse nível de serviço, as duplicações vão acontecer lá na frente. Então, até o terceiro ano, a gente apresenta esse estudo falando, acima de Linhares, qual seria o ano necessário de fazer essa duplicação, mesmo após a implantação da faixa adicional. E por que eu estou comentando isso? Porque mesmo não duplicando no primeiro momento, os cruzamentos em desnível, os viadutos, vamos dizer assim, nos trechos urbanos, foram mantidos. Então tem, por exemplo, em São Mateus, tem 2 viadutos previstos para São Mateus, para a gente tirar aqueles cruzamentos em nível, né? Que aí você melhora a segurança viária, melhora a fluidez de trânsito, segrega ali a viagem de longo curso de quem está pegando a rodovia, de quem está utilizando só ali ou precisa entrar no município, enfim. Então isso foi mantido de uma maneira que quando a duplicação chegar, a gente só encaixe, vamos dizer assim, nesses dispositivos em desnível, nos viadutos. Então Pedro Canário, Soretama cidade, né, não a reserva, São Mateus, Aracruz, todos eles foram mantidos essa obrigação desses viadutos. Entendido. Também houve um anúncio por parte do Ministério de gratuidade para motociclistas, uma nova forma de modalidade de pedágio, cobrança de pedágio. Exatamente. O motociclista ele vai ser isento do pagamento agora do pedágio a partir da assinatura do aditivo, né? Uhum. Como eu comentei, a expectativa hoje é que a gente assine por volta do dia 29 de agosto ou algo em torno dessa data, aí passa a valer essas novas regras de pedágio. Além disso, quem utilizar o tagzinho, né, aquele pedágio eletrônico, também vai ter 5% de desconto na tarifa de pedágio. O usuário frequente, quanto mais ele utilizar a rodovia e passar pelo pedágio, ele também vai ter um desconto progressivo, então ele vai aumentando o desconto cada vez que ele passa. Isso principalmente beneficia as comunidades lindeiras, né, que moram próximo à praça de pedágio. Então traz diversos mecanismos, além do que eu comentei, né, que é essa tarifa diferenciada onde tiver trechos duplicados e da tarifa onde não é duplicado. Então também vai ter essa diferença do valor da tarifa em trechos que não tiverem ainda obras de ampliação executadas. Uhum. E o gatilho, que ele só acontece depois da obra executada. Então não tem nenhum tipo de gatilho de tarifa de pedágio se a obra não tiver executada, obviamente acompanhado pelo próprio NTT, o Ministério e o TCU, né? Uhum. As últimas perguntas aqui dos ouvintes, um deles é do Giovanni, tem um Jequitibá de 200 anos no seu trajeto. Uhum. É em Linhares, não é isso? Linhares, com certeza ele vai estar sensível na nossa avaliação do projeto para que ele seja mantido e ao mesmo tempo a gente possa dar a segurança viária necessária ali, né, que ele seja protegido, enfim. Então com certeza ele vai estar a gente vai estar sensível, a gente vai a um ponto, acaba sendo quase um ponto turístico ali do estado, né? A gente tem consciência e noção de responsabilidade ali para esse cuidado, vamos dizer assim, no projeto. Uhum. Eu vi também que no projeto tem 34 passagens de fauna, mas eu estou usando essa informação aqui para fazer a pergunta da Sandra, tá? A Sandra diz o seguinte, que ela já encaminhou alguns ofícios ao DENIT sobre a travessia de animais. Esses aí, essa travessia, ela é no alto, não é isso? Não, essas 34, via de regra, são baixas. Baixa, porque ela está citando onça atropelada.
Isso, exatamente, porque o que acontece? Atualmente, tem praticamente 3 semanas, nós implantamos 9 passagens de faunas aéreas lá na reserva de Soretama. Nós temos mais 34 passagens de fauna que servem para tanto animal silvestre quanto animal doméstico de pequeno porte. Então ele é feito como se fosse uma tubulação por baixo da rodovia, onde os animais possam atravessar a rodovia por baixo sem precisar atravessar. Mas hoje, Fernanda, para ser bem sincero, a gente tem algumas questões que precisamos evoluir dessas passagens. Apesar de estar como obrigação, é isso que eu comentei, que nós estamos pedindo auxílio, inclusive da área acadêmica, para a gente achar a melhor solução, porque a gente sabe que ainda acontece os atropelamentos. Vou dar um exemplo, né? Essas passagens de fauna, se uma onça vem e ela urina na entrada da passagem de fauna, os animais... O outro não passa. Menor, ele não passa, ele vai acabar fugindo de medo da onça e vai passar por cima da rodovia. Então a gente, sendo bem sincero assim, a gente precisa evoluir ainda nesses estudos para achar uma melhor solução para resolver o atropelamento de fauna, principalmente a silvestre. Agora, o ponto eu entendo que a gente tem a possibilidade de achar esse equilíbrio e temos uma chance na mão, acho, de ser referência, sabe? De trazer, de repente, o que tem de mais moderno para que Soretama e o Estado do Espírito Santo seja referência nessa questão ambiental, para a gente achar uma solução moderna e inteligente para a passagem de fauna e a gente conseguir ultrapassar essa questão do atropelamento. Uhum. Bom, o Edson me perguntando para o acesso para 259 e um outro ouvinte, eu vou já achar o nome dele aqui, o Fabiano, me perguntando sobre melhorias para o trajeto entre e com a Ibiraçu. São os congestionamentos constantes, Roberto? Uhum. Nós temos trabalhado aí, assim, são 2 momentos, né? A solução definitiva para congestionamentos não tem jeito, são os viadutos que a gente tira esse desnível, aí eu elimino a passagem nível, por exemplo, semáforos. Então, para o gargalo, a ampliação é a solução definitiva. O que nós temos feito, através até do nosso programa de redução de acidentes, o PRA, é melhorias em sinalização, implantação de reguladores de velocidade, reforço de sinalização, tanto vertical quanto horizontal. Por exemplo, a gente coloca aqueles sonorizadores onde tem cruzamento. Então, acaba sendo, vamos dizer assim, investimentos para que a gente consiga, de certa maneira, amenizar, né? Mas isso tem sido feito e a gente tem conversado com todas as prefeituras, com as comunidades e tem feito, só para você ter uma ideia, né? O ano passado foram 3 milhões de investimento só desse programa de redução de acidentes. E esse ano nós já gastamos cerca de 2 milhões também em sinalização, enfim, tanto aqui contorno de Vitória, a BR inteira aqui, né, que está sob a nossa administração. Mas, como eu disse, acaba sendo soluções pontuais e para amenizar. Mas a solução, efetivamente, ela vai vir da ampliação da capacidade para resolver essa questão dos gargalos aí, não tem muito jeito. Entendido. Roberto, te agradeço, viu, pela gentileza e pela oportunidade de conversar conosco aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição, tá, Fernando? Muito obrigado.